Em menos de 24 horas, os presidentes do Brasil, Angola e Moçambique felicitaram o presidente eleito de Portugal, António José Seguro, aqueles presidentes que mais foram citados durante a campanha eleitoral e que mesmo o presidente André Ventura dizia que se eu for eleito presidente, continuarei a chamar aqueles nomes aos chefes de Estados africanos e ao do Brasil. Tanto que, em menos de 24 horas, esses presidentes felicitaram de imediato o senhor António José Seguro. O presidente Lula falou: parabéns a António José Seguro, presidente eleito de Portugal, pela vitória expressiva nas urnas neste domingo, numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. A vitória para a democracia, num momento importante para a Europa e para o mundo. Isso diz muita coisa. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia. Vale lembrar que o acordo Mercosul estava a ser muito criticado pela direita europeia e também claramente americana, apoiando-se do pacto de novos impostos estabelecidos pelo presidente Trump. Ponto. Já o presidente de Moçambique falou: reafirmamos a nossa confiança no aprofundamento das históricas relações de amizade e cooperação entre Moçambique e Portugal, bem como a nossa disponibilidade para continuar a trabalhar em conjunto em prol do progresso comum. Endereçamos os parabéns e felicitações ao presidente eleito da República Portuguesa, António José Seguro, desejando sucesso no seu exercício das novas funções. O presidente de Angola fez um texto muito mais longo, dizendo o seguinte: ao conferirem a Vossa Excelência uma vitória clara, os portugueses fizeram uma aposta segura na continuidade de políticas que garantem a estabilidade na relação de Portugal com o mundo e na preservação de conquistas ao longo dos últimos 5 décadas. Permitiram Angola e Portugal desenvolver uma cooperação que funcionou no passado, no presente e garante perspectivas de aprofundamento promissor no futuro. Repito, os portugueses fizeram uma aposta segura na continuidade de políticas que garantem a estabilidade das relações. Foram aqui as mensagens dos 3 presidentes da CPLP, país de língua portuguesa, e também dos PALOPes, países de língua oficial portuguesa, países africanos de língua oficial portuguesa e dos países de língua portuguesa, CPLP e PALOPes. E qual é o nosso comentário em volta das declarações desses 3 chefes de Estados em menos de 24 horas, quando em Angola e Moçambique as eleições, os seus resultados demoram, Angola, nem tanto, Angola, 3 dias, 4 dias, máximo dos máximos uma semana, temos resultados definitivos. Moçambique demorou 3, 4 meses. O Brasil também costuma ser 48 horas. E depois de toda esta discussão da campanha eleitoral, onde os presidentes do Brasil, Angola e Moçambique foram até inclusive ameaçados de serem chamados ou não serem recebidos em Portugal, agora os mesmos terem felicitado de imediato o presidente eleito de Portugal. Antes do meu comentário, quero lembrar que é importante você colocar like neste vídeo, partilhar, subscrever, porque o seu like é a razão pela qual volto para cá motivado, é meu salário, é claramente a sua solidariedade ao canal, o seu apoio ao canal, porque eu podia pedir aqui um supercheque, clicar aqui um botão apoiar o canal, podia pedir para você comprar os meus livros, ou estão aqui os meus livros, podia pedir para você vir para sermos comunidade, podia pedir para você publicitar aqui só a sua página, assim, claro, venderes mais também, dares-me dinheiro com isso, podia pedir muita coisa, mas eu só quero pedir like, por favor, like. Não gastas nada, eu ganho muito. Obrigado pelo seu like, pela sua solidariedade. Vale aqui lembrar que o que é que Angola perderia e o que é que Portugal perderia se o senhor André Ventura fosse eleito. Quando digo Angola, me refiro aos 3 países porque os efeitos seriam os mesmos. Brasil é muito mais sustentável do que Angola e Moçambique. Ou seja, sem Portugal, Brasil vive muito melhor do que Angola e Portugal. Angola porque tem um sistema financeiro muito ligado a Portugal. Moçambique tem também, no entanto, o Brasil tem uma economia muito mais independente de Portugal do que Angola e Moçambique.
Tanto que o Brasil é um dos grandes players a nível de produção e fornecimento de insumos alimentares para Portugal e para o resto do mundo. O Brasil é uma potência. Muitos brasileiros não olham esta sua potencialidade agrícola, principalmente, que tem o Brasil, mas o Brasil é uma potência em comparação à região que está localizada, à América Latina, América do Sul, em relação a grande parte da África, também o resto da África, e o Brasil é uma potência também a nível tecnológico. O Brasil fornece tecnologia agrícola, fornece inclusive a nível de construção civil, está presente em Angola, no Brasil. E também, do ponto de vista acadêmico, o Brasil também é uma potência, tanto que muitos africanos, angolanos em particular, escolhem o Brasil para fazerem licenciatura, mestrado, doutoramento. Portanto, o Brasil, em comparação a Angola e Moçambique, está indiscutivelmente há 100 anos à frente em relação às questões ligadas ao desenvolvimento humano, tecnológico e não só. Ponto. Falei e ponho aqui a sua crítica em relação a esta minha comparação Angola versus Brasil. Ponto. Mas o Brasil também precisa trabalhar muito para chegar aos níveis de Portugal em relação à humanização, em relação às questões tecnológicas, económicas, de integração e não só. Tanto que, falando de integração e humanização, as pessoas diferentes no Brasil, as chamadas diferentes, os homossexuais, os negros, no Brasil sofrem muito mais do que em Portugal. Razão pela qual a questão de humanização também o Brasil precisa pedalar bastante. Ponto. Vamos aqui olhar para as consequências diretas dessa eleição para Angola, Portugal e Moçambique. A boa nova é que, para os três países, como muito bem falou o presidente angolano, os portugueses votaram na continuidade, portanto a relação será de continuidade. Penso que o senhor José Seguro não trará complicações, diferenças nas relações entre Angola e Portugal, Moçambique. O senhor José Seguro é do PS, vem do sistema, conhece o sistema, e claramente não vai complicar do ponto de vista financeiro, econômico, muito menos do ponto de vista social. Era que lembrar que se o senhor André Ventura fosse eleito, o primeiro impacto seria, do ponto de vista social, né, questões da imigração e vários acordos da CPLP, da CPLP e dos PALOPs que foram assinados com vista à livre a mobilidade de pessoas e bens. Okay? Do ponto de vista financeiro, teríamos aqui a olhar para um abrandar a nível não só de envio de remessa dos angolanos para Angola, os brasileiros, angolanos, brasileiros, moçambicanos em Portugal, envio de remessas para os seus países, porque vale aqui lembrar que ainda existem angolanos, brasileiros, moçambicanos a viverem e a trabalhar em Portugal de forma ilegal. Estando ilegal, com a senhora André Ventura, seria muito mais difícil esses imigrantes trabalharem e trabalhando poderem enviar remessas para os seus países. Vale aqui lembrar que os imigrantes ainda enviam milhões de euros para os seus países, ok? Imigrantes que trabalham. E muitos em dificuldade de poder trabalhar por questões de documentação não conseguiriam enviar, o que poderia aumentar aqui ou reduzir o volume de remessas para os dois países. Ainda do ponto de vista financeiro, penso que o escrutínio, as medidas de compliance em relação às transferências de dinheiros do Brasil, de Moçambique, de Angola para Portugal e vice-versa, mereceriam maior escrutínio, ou seja, as remessas internacionais das empresas, das famílias, poderiam ser muito mais demorosas, porque Portugal, indiscutivelmente, poderia implementar medidas de compliance duplicadas em relação às nossas transferências. Por quê? Durante a campanha eleitoral e vários debates para quem acompanhou, o senhor André Ventura focava sempre no tema da corrupção, dizia que muita corrupção em Portugal é importada de Angola, de Moçambique, do Brasil. Logo, uma das formas de poder aqui reduzir essa corrupção importada nos seus discursos seria implementar outras medidas de compliance. Fazendo isso, atrasando, demorando as transferências entre os três países, faria com que o empresariado angolano em Portugal e Portugal e angolano poderia pensar em outros mercados para investir, porque fica difícil fazer negócios naquelas regiões onde as transferências demoram 2 dias úteis, 3 dias úteis, 5 horas, uma semana, portanto não há eficiência ali, o que poderia abrandar o investimento entre os dois países, ok?
Neste momento há que continuidade, mas aquilo seria mal ou seria bom? A corrupção é má a todo momento, ok? Essa questão da corrupção fizeram parte dos discursos, era preciso prová-los que existem, estão aqui as pessoas, ok? E inquiri-las, portanto foram apenas discursos de campanha eleitoral, poderão ser discursos racionais ou discursos populistas, mas foram apenas discursos que não tenho dúvidas que de facto seriam implementadas essas medidas, poderia reduzir aqui o investimento entre os dois países, a confiança financeira entre os dois países, poderia levar à fuga de players de Angola para Portugal, Portugal para Angola, do Brasil e não só. Vale que lembrar que existem muitas empresas brasileiras que atuam em Portugal, empresários portugueses que atuam no Brasil, portanto, existe uma relação de mútua dependência gritante e claramente que um novo sistema em Portugal poderia trazer umas reformas, poderia beneficiar a alguns e prejudicar a outros, porque feliz ou infelizmente, todas as mudanças trazem alegrias para outros e tristezas para alguns. Mesmo aquelas mudanças positivas trazem sempre tristeza para os outros. Quantos e quantos não querem que as coisas mudem porque estão bem assim, porque estão a ganhar bem assim? Por que razão muitos nossos países não refinam o petróleo, não refinam o ouro, não refinam o diamante, não refinam Por que razão muitos dos nossos países africanos não imprimem as suas próprias moedas? Por que razão? Porque o que está mal também beneficia muita gente. Razão pela qual eu digo toda reforma, toda mudança, a reforma é mudar, traz dores para alguns, apesar da sua própria benevolência, da sua própria bondade ali claramente escondida. Ponto. Logo, do ponto de vista do executivo, a relação seria agradável, do ponto de vista das famílias, ou seja, estarão agradáveis nos próximos tempos, veremos o presidente seguro a viajar para Angola, de Angola para Portugal e vice-versa, ok? Depois, em termos, uma expressão muito interessante que eu aqui apontei quando o presidente Rolando disse que uma vitória clara do ponto de vista da distância, ok? Não todo do processo eleitoral, porque Portugal já conseguiu granjear a estabilidade eleitoral há alguns anos, ok? Processo que nós esperamos lá chegar. O senhor André Ventura reconheceu a derrota e disse que estamos muito mais preparados e claramente lideramos a direita. Essas eleições também trouxeram muitas vantagens do ponto de vista de informações para o Chega. A direita está desunida, logo nós somos a direita, nós o Chega, ok? Não se chega ao poder em 5 anos, em 6 anos. O André Ventura está a fazer o seu caminho. Se calhar nas próximas eleições presidenciais poderá chegar ao poder se os problemas atuais continuarem, mas com quase 2 milhões de eleitores, está muito próximo, claramente, de conseguir o poder em Portugal. É um processo, okay? É como nós que estamos a tentar conquistar um outro objetivo, não se alcança de um dia para o outro, é preciso aguentar as pedras do caminho, é um processo longo, doloroso, às vezes isolado, às vezes duvidam-te, mas é possível se realmente você tem aquela alma de amor ao próximo, de atenção, claramente a questão do egoísmo. Aliás, eu estou aqui a ler esse livro aqui, muito interessante, onde o Papa Francisco fala deepmente, profundamente sobre questões ligadas ao egoísmo, questões ligadas à indiferença, onde ele narra as questões da guerra no Sudão, as questões da guerra no Kivu Norte, na RDC, Congo, questões ligadas do Holocausto, fala também sobre questões da escravatura, das migrações. Tudo isso ele diz que tem uma ligação muito forte com questões ligadas ao egoísmo, eu, para mim, e a questões das indiferenças. Esse não é meu irmão, não é da minha cor, então, eu penso que se eu tenho intenções de governar um país longe das minhas vontades pessoais, longe do egoísmo, longe das indiferenças, mas acima de tudo na igualdade, na coesão entre os povos, eu vou chegar ao governo, porque a força sobrenatural e natural vai torcer a meu favor. Mas também se tiveres intenções macabras, também pode chegar, porque os maus também governaram o mundo. Muitos países hoje são governados pelos maus, só que, como dizia o filósofo, os maus vivem mais tempos para que com o tempo possam perceber que de facto possam ter várias oportunidades de mudança. Os maus vivem mais tempo para que com o tempo possam receber mais oportunidades de mudança. E os bons morrem cedo para que não sejam corrompidos, contaminados pelo mal. Vou parar por aqui e pedir que faças um like, se inscreva, se faz favor. Tamo junto, até o próximo vídeo, exatamente. E que Deus te abençoe como sempre. Amém.